queridos, tudo bem com vocês? Quando vocês decidem fazer medicina e começam a pesquisar sobre planos de estudo de medicina em diferentes faculdades, começam a pesquisar na internet justamente sobre talvez fazer medicina fora e acabam encontrando aqui vários vídeos falando sobre metodologias, e quando vocês encontram aqui no YouTube uma sigla chamada PBL, isso gera muita dúvida e muita incertidão de vocês com respeito a como funciona. E eu noto isso quando vocês mandam mensagens aqui nos comentários do canal perguntando sobre como funciona o PBL, e eu não entendia muito bem por que existia tanta dúvida com respeito a isso, e eu só fui entender há uns anos atrás, um ano atrás na verdade, quando eu vi que o PBL é empregado de diferentes maneiras em diferentes universidades brasileiras e também no exterior, e é justamente por causa disso que a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre como é estudar no PBL, um vídeo exclusivo para isso. Primeiro, vale ressaltar que PBL é aprendizagem baseada em problema, ou seja, muda um pouquinho a realidade do papel do estudante na formação. Porque a gente que está acostumado lá do ensino médio com uma formação tradicional, a gente meio que cumpre um papel meio passivo na nossa formação, ou seja, a gente só está recebendo a informação. A gente não é tão participante assim da formação desse conhecimento que a gente vai utilizar no dia de amanhã na nossa vida profissional. Já no PBL, isso não é muito possível. Por isso talvez gere um pouquinho de complicação, digamos, do povo para entender e também para se adaptar ao plano de estudos PBL. Por quê? Porque como a aprendizagem ela é baseada em problemas, ela depende do aluno correr atrás, não para se formar só, mas sim para resolver os problemas, ou seja, que você tem que correr atrás para buscar a resolução. O PBL ele é baseado em criatividade, em pensamento crítico e no dinamismo, que significa tu correr atrás da formação. Mas vale ressaltar algumas questões que eu vejo que diferem em algumas universidades. Eu vou dar para vocês a minha visão com respeito ao PBL, a minha experiência nesses anos estudando no PBL, dos quais algo diferente da formação comum do plano tradicional são as tutorias. O PBL ele tem como ponto central, eixo principal, as tutorias. No caso da universidade onde eu terminei a minha faculdade, as tutorias são 2 vezes por semana. E isso depende de cada universidade, não toda universidade é assim. Porém, a tutoria não é o único encontro semanal que a gente tem. Por isso eu sempre gosto de fazer a diferenciação de plano de estudo de medicina no PBL com uma formação, uma graduação EAD. Não confundamos EAD com o PBL. Muitas vezes o EAD ele é baseado no PBL? Sim, mas o PBL não é baseado no EAD. Não sei se deu para entender, mas acho que sim. Algo muito importante para o aluno quando ele começa uma faculdade que é PBL é ele entender que ele vai precisar se organizar de uma maneira diferente. De que justamente o aluno vai ter que aprender a olhar para todos os lugares do problema que ele vai estar estudando. Porque justamente, como eu falei agora há pouco, a aprendizagem é baseada em problema. Então, durante o cursado, você vai ter diferentes problemas. Por exemplo, aqui embaixo na caixa de descrição desse vídeo vai estar o link para que vocês possam ver os problemas do primeiro ano da faculdade onde eu estudei. E por que eu digo também que precisa de organização? Porque você tem que aprender a olhar para todas as possibilidades que existem dentro desse problema. Porque a hora que você for fazer uma prova final, ela também vai estar orientada do mesmo modo como foi o seu cursado. Então você vai ter que conseguir expor para um docente como você consegue resolver aquele problema com todas as particularidades, peculiaridades e observações que existem dentro de cada um daqueles problemas. Algo muito importante também para quando a gente estuda numa universidade com PBL e também no tradicional é a gente conseguir entender bem a linha lógica que a gente está fazendo a resolução daquele problema. Porque você já notou que quando a gente está estudando e algo não fica muito claro, aquilo em algum tempo é apagado da sua memória, e quando você realmente entende a linha lógica e entende como tudo foi resolvido, aquilo fica fixo na sua memória, significa que você aprendeu. Quando você consegue lembrar depois de semanas, meses do cursado, você consegue resolver um problema muito similar. E é justamente isso que busca o PBL. E é justamente isso que busca o PBL. Quando você sai para a sua vida profissional, que você consiga resolver os problemas, lembrando obviamente da sua formação e lembrando do dinamismo que significa você ter um problema na sua frente, que não é um problema de uma única assinatura, ou seja, não é um problema histológico, não é um problema anatômico, não é um problema químico, é um problema que vai estar envolvendo diferentes setores e que você tem que conseguir justamente olhar o panorama, a foto por completo e não só aquele probleminha particular.
Por isso também é importante entender de que, particularmente na medicina, os problemas de um paciente eles não são unicamente biológicos, e sim eles vão ter a esfera social e a esfera psicológica muito relacionadas na resolução desse problema. Por isso, são os 3 eixos principais, pelo menos no plano de estudos que eu cursei durante esses últimos anos aqui em Rosário. Algumas coisas para esclarecer aqui. Durante a tutoria, você vai ter grupos que teoricamente deveriam ser reduzidos, mas que durante o período que eu cursei tutorias, do 1º ao 5º ano da faculdade, não vi ainda como é na prática final da faculdade aqui, mas o número varia muito. Principalmente nos primeiros anos é um número mais elevado. Quando eu fiz o 1º ano, a minha tutoria tinha 20 alunos e já no 5º ano, algumas áreas tinham 7, 6 alunos, o qual fazia com que você fosse muito mais participante da sua formação e da formação de todos os seus companheiros. Por que eu digo isso? Porque durante a tutoria você vai ter um tutor que vai te mostrar o caminho, ele não vai te ensinar, ele vai te guiando e vai te corrigindo no processo que você está fazendo. E você, com os seus companheiros de cursado, vão conseguir ir formando aquela resolução de problema. E por que é interessante isso? Conforme menos pessoas são, mais pessoas estão trabalhando. Porque provavelmente já aconteceu com você, tanto no ensino médio como em outra graduação, que você faz um trabalho, você faz e os outros não fazem. Esse é o problema de trabalhar em grandes grupos. Quando você está num grupo menor, é mais fácil de você fazer isso. E a ideia da tutoria é que você possa levar diferentes referências bibliográficas, diferentes livros, mais além dos que são os obrigatórios de leitura de cada uma das matérias. E que justamente com mais informação você construa um conhecimento muito mais recheado, digamos assim. Mas não significa que vocês vão ter só as tutorias. Particularmente aqui, na minha experiência, além disso a gente teve aulas teóricas, a gente tem aulas práticas, que aqui são chamados de seminários as aulas teóricas, laboratórios as aulas práticas, e além disso a gente tem as oficinas, que são aulas teóricas, porém com a participação de todos os estudantes. Durante os seminários e os laboratórios são vistos conteúdos relacionados com o que vocês estão vendo nas tutorias e nos problemas, mas também dependem da participação de vocês. Os laboratórios não tanto, as mostrações anatômicas não tanto, mas principalmente os tacheres, as oficinas e os seminários dependem de uma leitura prévia, que você tem que, para conseguir entender melhor aquela aula, você tem que ler previamente para justamente conseguir entender melhor e levar melhor esse conteúdo adiante nas próximas aulas. Ou seja, entendam de que vocês durante uma semana de cursado com PBL, vocês vão ter diferentes horas de cursado, e além disso existem muitas atividades optativas das próprias cátedras aqui, particularmente como são conhecidas os departamentos no Brasil, dependendo da universidade. Ou seja, você vai em todas as atividades obrigatórias e ainda assim você pode ir no necrotério, no departamento de química, de anatomia, de físio, de física, de biologia, e ir tirando as dúvidas e ir seguindo a sua formação e tirando as dúvidas para poder chegar numa prova final e resolver sem nenhum problema todos aqueles problemas, redundantemente falando, que você teve no caderno do aluno, esse que está aqui embaixo para que vocês entendam. Mas também entendam que o PBL, ele às vezes não se adapta com todo mundo. Ou seja, não todo mundo se adapta com o PBL, melhor dizendo. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Não quer dizer que ele é bom, nem que ele é ruim. Tudo depende do seu processo de formação prévio e durante a sua graduação. Se caso for alguma dúvida com respeito ao PBL, deixa aqui embaixo para eu ir respondendo para vocês. E se caso vocês querem um detalhe um pouquinho mais específico de alguma coisa relacionada particularmente ao NR, também deixem aqui e compartilhem com os amigos de cursinho de vocês que estão pensando em fazer faculdade com vocês. Não se esqueçam, obviamente, de participar da campanha do Medicina 2019. Aí a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau!